Bom, a gente geralmente pensa em ilusão de ótica como aqueles desenhos antigos de livros de psicologia, né? Uhum, aqueles clássicos. Isso. Você olha para a imagem no papel e, tipo, enxerga um vaso decorativo. Aí você pisca os olhos, a percepção muda e do nada o desenho revela dois rostos se encarando. Né, o cérebro processa informação de um jeito, buscando um atalho rápido, sabe? Enquanto a realidade física ali no papel é completamente outra. Exato. E é um erro de percepção reconfortante, porque a gente desvenda isso em segundos e segue a vida. É inofensivo. Sim, esse é um truque visual no fim das contas. Mas olha, a provocação inicial desse nosso mergulho profundo de hoje é bem diferente. E se essa mesma ilusão de ótica não acontecesse num pedaço de papel, mas sim nas engrenagens fundamentais que movem a nossa sociedade? Nossa, aí a figura muda de figura totalmente. Muda muito. Porque quando isso acontece, aquele truque visual deixa de ser inofensivo e passa a custar muito caro. A gente entra no terreno de uma verdadeira miopia econômica. E é aí que aquilo que enxergamos no curtíssimo prazo acaba escondendo consequências lá na frente, né? Consequências profundas e, na maioria das vezes, desastrosas. Pois é, e a nossa investigação de hoje foca exatamente nesse ponto cego. A nossa missão aqui é treinar a mente de quem está nos escutando para enxergar além da fumaça, sabe? Uhum. A gente quer desmascarar essas ilusões de ótica da economia e criar tipo um sistema imunológico contra promessas fáceis. Eu tô super animada para essa discussão. Eu também. É basicamente um treinamento para a gente desenvolver uma visão de raio-x aplicada à realidade social e separar a intenção declarada do resultado real de qualquer política, sabe? Com certeza. E a nossa pilha de leitura para ancorar essa conversa tá fantástica. O nosso ponto de partida são os ensaios clássicos do economista francês Frédéric Bastiat. Mais especificamente aquela obra monumental dele de 1850, O que se vê e o que não se vê. Isso mesmo. Mas, para não ficar só na teoria antiga, a gente trouxe isso para nossa realidade prática. Cruzamos o texto original com resenhas muito boas de institutos contemporâneos, tipo o Líderes do Amanhã e o Instituto Liberal. Uhum, materiais excelentes. Sim. E também trouxemos trechos super didáticos das transcrições daquele canal, o Economia para Iniciantes. Além de, bom, publicações políticas bem atuais, incluindo artigos recentes do Partido Novo. O que, claro, exige um cuidado todo especial da nossa parte, né? Sim, por favor, vamos entrar nesse ponto. É que lidar com a economia e aplicar as ideias de Bastiat hoje em dia significa, inevitavelmente, tocar em alguns nervos expostos. A gente está lidando com visões de mundo muito distintas que estão em constante disputa na sociedade. Nossa, bem lembrado. E vale muito a pena a gente deixar super claro para nossa audiência como vamos tratar isso. Porque algumas das nossas fontes aplicam esses conceitos direto no cenário político brasileiro de hoje. Exatamente. Nos textos que a gente revisou tem de tudo. Tem até críticas fortes ao programa Campeões Nacionais, aquele que foi criado no passado pelo PT. Pois é, e menções diretas a figuras políticas e públicas de agora, como Gilmar Mendes, Romeu Zema, Humberto Teófilo e o Guilherme Kilter. Então, assim, para quem acompanha a gente, é crucial ressaltar que a gente não está aqui para tomar partido. De jeito nenhum. A gente não endossa nenhuma visão ideológica específica aqui, seja de esquerda, direita, liberal ou intervencionista. O nosso foco é puramente analítico. Perfeito. É um laboratório estritamente neutro. A gente só quer dissecar como essas fontes tentam aplicar a régua lá do Bastiat aos eventos do Brasil atual. E olha, essa régua do Bastiat é uma premissa genial e quase implacável, para ser sincero. Ele estabelece uma regra de ouro logo nas primeiras páginas. Que é a diferença entre o mau e o bom economista, certo? Isso. O mau economista, ou mau político, né, é aquele cara que se detém só no efeito visível. Ele olha para um benefício imediato gerado por uma decisão, bate palma e encerra a análise dele ali. Tipo, resolveu o problema de hoje e o amanhã que lute. Exato. Já o bom economista não. Ele registra o que se vê de imediato, claro, mas ele se obriga a mapear todos os efeitos ocultos. Aquilo que inevitavelmente vai vir como uma reação em cadeia depois. É, no fim das contas, uma questão de preferência temporal, sabe? O mal pensador quer aquele alívio no presente e ignora a dor de cabeça gigante no futuro. Uhum. É a diferença clássica entre curar só o sintoma com um analgésico ou tratar a doença de verdade. E a forma como Bastiat ilustrou isso é o que entrou para a história. A famosa falácia da vidraça quebrada. Nossa, esse exemplo é incrível.
O cenário é super simples. A gente tem um morador lá, o Jacques Bonhomme. Um belo dia, o filho dele vai lá e, numa travessura, joga uma pedra e quebra a janela da casa. Uma cena super comum. Super. Aí a vizinhança se junta em volta dos cacos de vidro, olha para aquilo e chega numa conclusão unânime. Eles dizem, olha, há malhas que vêm pro bem. Né? A clássica frase. Isso. Eles falam tipo, o que seria da indústria de vidro se as janelas nunca quebrassem? Aí o vidraceiro chega, conserta tudo, embolsa 6 francos pelo serviço e vai embora feliz. O dinheiro circulou. E o que é fascinante aqui é como o Bastiat expõe a fragilidade dessa intuição. Porque a multidão na rua está hipnotizada por só 2 personagens, percebe? O dono da casa e o vidraceiro. Exatamente. O lucro do vidraceiro é inegável. A nota de 6 francos mudou de mãos. É o efeito imediato, físico. É o que se vê. Mas o raciocínio rigoroso pede para a gente olhar para os cantos escuros dessa história. Porque falta um terceiro personagem crucial nessa conta, né? Falta o sapateiro. Ou talvez o livreiro da cidade. Faz sentido. Porque, vamos desvendar isso, se o vidraceiro ganhou os 6 francos, esse dinheiro não brotou do nada, mágico no bolso do Jacques. Ele perdeu esse valor. Exato. Se a janela não tivesse quebrado, esses 6 francos teriam um destino totalmente diferente. Seria essa transação que nunca aconteceu, o tal do efeito oculto. É a própria essência do custo de oportunidade. O Jacques não ia enterrar o dinheiro no quintal se a janela tivesse inteira. Ele ia lá no sapateiro comprar um sapato novo. Ou comprar um livro para a biblioteca dele. Ah, entendi. A pedra quebrou o vidro e a indústria vidraceira ganhou os 6 francos. É verdade. Mas a indústria de calçados perdeu os mesmos 6 francos. Sim, o emprego gerado lá na oficina de vidros foi criado às custas do emprego que não foi gerado na sapataria. E se a gente fizer um inventário de tudo, a sociedade inteira sai perdendo, né? Pensa bem, se não tivesse acidente, no fim da tarde a sociedade teria uma janela perfeita e um par de sapatos brilhantes. Exatamente. Com a quebra da janela, o Jacques gastou recursos só para repor o que já estava lá. No fim do dia, ele tem só a janela e continua com o sapato velho furado. O patrimônio total encolheu. É uma conclusão que demole a nossa intuição mais básica. Destruição, sob nenhuma hipótese, gera riqueza. Quebrar coisas ou estragar infraestrutura nunca pode ser um estímulo real ao trabalho. Tá, mas deixa eu assumir o papel de cética aqui por um segundo, fazendo uma ponte com o que a gente ouve no noticiário todo dia. Vá em frente. Não existe um momento em que a economia simplesmente precisa desesperadamente que o dinheiro circule. Tipo, quebrar a janela não força o dinheiro a sair do colchão e garante o emprego de alguém? É um raciocínio comum, mas perigoso. Porque olha a imagem que me vem na cabeça. É tipo na medicina. Dizer que quebrar coisas para gerar emprego é bom seria o mesmo que dizer que um médico deveria soltar um vírus contagioso na cidade de propósito. Nossa, pesada essa analogia. Mas pensa bem, só para garantir que os hospitais trabalhem na capacidade máxima, sabe? O laboratório vai faturar fortunas, a indústria da saúde vai ter lucro recorde. Gera circulação e gera, mas com empobrecimento e sofrimento absurdos para todo mundo. A sua analogia é perfeita porque ilumina o quão distorcida a situação fica. Circulação de dinheiro baseada em destruição é um dreno gigantesco de recursos. Não cria valor real nenhum. Faz muito sentido. E a utilidade prática de enxergar isso do dia a dia de quem nos ouve é enorme. Pensa na cobertura de TV depois de um desastre natural. Uma enchente que arrasa uma cidade. É sempre a mesma narrativa, né? Sempre. Começam a celebrar o esforço de reconstrução. Falam que injetar bilhões ali vai criar 1000 empregos na construção civil. O cimento vendendo a rodo. Mas ficam cegos para a tragédia das outras indústrias, né? Exato. O capital daquelas famílias e do governo, que poderia ir para inovação, educação ou até lazer, precisou ser canibalizado só para reerguer uma parede que já estava lá ontem. E essa lógica ganha um contorno muito mais assustador quando a gente sai do vizinho com a janela e entra no debate do gasto governamental do Estado. Aí a escala se multiplica por milhões. Sim, porque o governo usa o poder de tributar para redirecionar recursos. E as nossas fontes exploram cenários incríveis sobre isso. Um dos que mais me chamou a atenção foi o debate sobre manter exércitos enormes. Esse caso é revelador. A premissa lá no texto é a possibilidade de dispensar 100 mil soldados, o que pouparia aos pagadores de impostos algo como 100 milhões de francos por ano. Um dinheiro absurdo.
E o argumento para manter as tropas foca estritamente no visível. É o medo pavoroso do desemprego. Políticos vão para o microfone perguntando o que vai ser desses 100 mil homens na rua. O medo deles inundarem o mercado de trabalho, derrubarem salários, sem falar nos fornecedores de farda que iam quebrar, né? A narrativa de que o exército sustenta a cidade. Novamente, a narrativa da circulação. Só que, aplicando a lente do Bastiat, o que está nas sombras? Se o Estado dispensa os militares, ele não pega os 100 milhões e joga numa fogueira. Não, ele simplesmente para de arrancar isso de forma compulsória do bolso das pessoas. Exatamente. A mecânica invisível entra em ação quando o agricultor, o pedreiro, percebem que tem 100 milhões a mais espalhados nos próprios bolsos. Ah, e aí eles vão comprar bens, arrumar a casa, contratar serviços. Sim, é essa demanda pulverizada que vai gerar novas contratações na economia real. A ironia é que esses mesmos 100 mil homens dispensados vão ser absorvidos por essas milhares de novas pequenas demandas. E a diferença é que, com farda, eles consumiam recursos sem produzir riqueza. Na vida civil, eles vão trocar trabalho por algo útil que eleva o padrão de todo mundo. Perfeito. Mas sabe, essa miopia também assombra áreas bem mais delicadas no debate público, como o financiamento de artes pelo Estado. O texto cita o caso do Lamartine defendendo que o governo subsidiasse os teatros de Paris. A estética do argumento é linda, né? Muito! A ideia era garantir o pão de 80 mil trabalhadores da cultura, do ator principal até o carpinteiro do cenário. E claro que a arte não pode morrer, é o que se diz. O problema que o Lamartine convenientemente não enxergava era de onde vinha o dinheiro para cobrir essa conta toda. Pois é, vinha do cidadão lá no interior, através de imposto. Na prática, o salário do cenógrafo parisiense só existiu porque tirou o poder de compra do agricultor rural. O Estado não multiplicou o dinheiro, só confiscou de um lugar silencioso para gastar num lugar bem visível e barulhento. E isso leva a gente direto para a ilusão do crédito estatal. Muita gente acha que o governo tem uma varinha mágica e consegue criar crédito do zero por decreto. Ah, a história do arado. Sensacional. A analogia do arado do Bastiat é formidável. Imagina que tem só um arado numa província inteira, um único. E tem um agricultor, o João, que é experiente, super responsável, nunca deu calote. Num cenário normal, o João conseguiria o arado por puro mérito, claro. Mas aí o Estado resolve intervir. Pega o dinheiro público como garantia e dá um crédito subsidiado para um segundo cara, o Jacques. Só que o Jacques é inexperiente e super arriscado. E o Estado não fabricou um segundo arado do nada, né? Ele só tirou a única ferramenta do cara eficiente, o João, e deu para o ineficiente. E ainda socializou o risco do calote nas costas de quem paga imposto. Exatamente. O recurso apenas mudou de mãos, mas com uma eficiência muito pior. E relatando de forma totalmente neutra o que a gente leu no artigo do Partido Novo, é fascinante ver como eles usam essa mesma lógica do arado para criticar o Brasil de hoje. Sim, o alvo deles é o programa Campeões Nacionais do PT. Isso. O texto deles chama de um Robin Hood às avessas. Segundo a análise lá da fonte, transferiram um volume estratosférico de dinheiro da base da população para financiar empresas gigantes escolhidas pelo governo. E o efeito visível seria aquele orgulho, o delírio de ter corporações brasileiras imensas operando fora do país. Só que o efeito oculto, segundo a crítica, foi destruir a concorrência aqui dentro, preço mais alto para o consumidor, e as empresas ficaram acomodadas porque não precisavam mais inovar. Aquele dinheiro podia ter ficado com o cidadão ou ido para a infraestrutura básica. Essa dinâmica, para quem estuda a economia moderna, é o que a gente chama de caça a privilégios. E a engrenagem é cruel. Grupos de interesse muito fortes fazem lobby porque capturar um subsídio dá um lucro concentrado gigante para eles. E quem paga a conta é a sociedade, só que diluída, né? Exato. Se uma lei arranca R$2 de cada habitante, ninguém nota. Ninguém vai para a rua fazer protesto por causa de R$2. Mas a corporação que recolhe esses milhões juntos ganha um poder tremendo sem inovar um milímetro. É a lição do Bastiat, não tem cofre mágico. O recurso que foi para o ponto A foi drenado à força do ponto B. Prometer emprego baseado só em gasto estatal, sabe qual a analogia visual que me vem? Qual? A das valas inúteis de Napoleão que a fonte citou. Prometer prosperidade assim é literalmente como estar na borda de uma piscina imensa, aí alguém pega um balde gigante, enche na parte mais funda, caminha até a parte mais rasa e joga água lá. E ainda pega o microfone para avisar, né?
Exatamente, anuncia no alto-falante para o povo: vejam como o nível da piscina aumentou. Mas não subiu nem 1 milímetro. Foi só um gasto inútil de energia, realocando um líquido que já estava lá. E a água ainda vai voltar para o nível normal. É uma representação perfeita. É a estagnação fantasiada de movimento. E o que agrava muito a nossa situação é que essa miopia também contamina a nossa visão sobre o avanço da tecnologia e da logística. Nossa, o pânico moral contra as máquinas, o famoso "os robôs vão roubar nossos empregos". Fiquei chocada ao notar como Bastiat já desmontava isso lá no século XIX. Muito antes de existir a inteligência artificial, ele já viu o mecanismo. Sim, ele propõe o caso de uma invenção mecânica que corta o custo de produção pela metade. Antes precisava de 2 operários para rodar a máquina, agora só de um. A primeira coisa que bate no olho da sociedade é a demissão de um trabalhador. E o preço do jornal impresso despenca, né? O texto fala que caía de 80 francos para 48. Mas a opinião pública só via o operário demitido e ficava indignada. Queriam banir a máquina na hora. Exato. Mas a gente tem que dissecar isso. A máquina baixou o preço em 32 francos. A grande mágica que ninguém vê é que esses 32 francos não evaporam. Eles ficam no bolso de quem comprou o jornal. Sim, é uma injeção de capital nas mãos da base consumidora. E o que essas famílias vão fazer com essa sobra? Vão encomendar móveis novos, comprar uma roupa melhor? E essa explosão de novas pequenas demandas força outras empresas a crescerem pela cidade toda. E adivinha quem elas vão contratar com urgência? Justamente aquele trabalhador que foi desligado lá da gráfica. Ele volta a produzir algo diferente, como móveis, o jornal continua barato e a riqueza do país como um todo aumenta muito. Fica super claro que proteger a ineficiência nunca foi uma virtude. Banir uma inovação para salvar meia dúzia de vagas condena milhões ao atraso. E é muito louco como o mesmo preconceito cai sobre quem faz a logística, os famosos intermediários. Os atravessadores, como chamam. As fontes citam aquele drama histórico da crise de fome de 1847 na França. Um contexto terrível, e aí ideólogos radicais começaram uma cruzada contra os comerciantes privados de grãos, chamando eles de parasitas, né? Sim, a proposta era criminalizar o comércio privado e mandar funcionários do governo, os burocratas, até o leste europeu, lá em Odessa, para buscar o trigo. O povo achava que, tirando a margem de lucro do empresário, o pão ia chegar mais barato para a população faminta. Parecia um discurso doce para o desespero deles, mas a análise revela uma ingenuidade administrativa absurda, porque a margem de lucro de um comerciante de grãos é ínfima, gira em torno de uns 2 ou 3%. E por que ele opera com uma margem tão pequena e apertada? Por causa da concorrência feroz, do livre mercado. Exato. Se ele não alugar o navio mais rápido, se não arrumar o galpão mais barato, o trigo apodrece e ele vai à falência. O lucro ali não é um imposto inventado, é só a recompensa por uma eficiência brutal. Se você transfere isso para o Estado, o navio, o seguro e o trabalhador do porto ainda precisam ser pagos. A diferença é que o burocrata do governo não corre risco de falência se a carga atrasar. O salário dele está garantido no final do mês. O custo da ineficiência pública ia explodir o preço do trigo. Banir o intermediário é forçar a sociedade a voltar para a era das cavernas, onde cada um planta a própria comida e costura a própria roupa, destruindo a divisão do trabalho. E sabe onde essa dinâmica de proteger ineficiências bate forte no nosso bolso também? No comércio internacional, com as tarifas e o protecionismo. A fábula do Senhor Proibido mostra isso de um jeito brilhante. Nossa, o Senhor Proibido, conta essa! Ele é um industrial francês que fabrica ferro. O problema é que o ferro lá da Bélgica é ótimo e chega no mercado francês custando competitivos 10 francos. O Proibido não consegue igualar esse preço. E em vez de melhorar a fábrica dele, ele faz o quê? Ele vai lá em Paris, faz um lobby gigantesco e consegue aprovar uma lei proibindo o ferro belga de entrar. Tudo sob disfarce de proteger a indústria nacional. Clássico. Com a barreira aprovada, ele sobe o preço do ferro dele para absurdos 15 francos. O político nacionalista bate palma porque as fornalhas do Proibido estão a todo vapor. É um triunfo puramente baseado em extorsão, né? É. E quem paga a conta é o nosso velho amigo Jacques Bonhomme, porque antes ele comprava o ferro belga por 10, sobravam 5 francos para ele e ele ia na livraria comprar um livro bacana do Bossuet. Exatamente.
A barreira tarifária destrói isso. O Jaque é forçado a torrar os 15 francos inteiros só no ferro. O ganho lá da metalúrgica não criou emprego novo na nação. Só foi extraído da livraria que não vendeu o livro. A riqueza do país caiu, porque agora falta um livro na prateleira. Protecionismo é isso, é destruir o poder de compra cobrando mais pela mesma coisa. E para fechar, a nossa última análise quebra o maior tabu de todos. O julgamento moral sobre quem gasta muito contra quem poupa dinheiro. A história dos dois irmãos herdeiros, o Mondor e o Ariston. Sinceramente, essa parte é um soco no estômago do senso comum. É mesmo. O Mondor pega a herança e age como um perdulário. Faz banquetes imensos, compra carruagens novas toda hora. O povo na rua endeusa ele. Dizem que ele faz o dinheiro circular. E o Ariston é o oposto. Ele odeia excessos. Pega 10 mil francos todo ano e poupa religiosamente no banco. Compra terras, ações. E por causa disso, a rua chama o cara de egoísta, avarento e insensível. E aí vem a pergunta que a gente cresce ouvindo. Como que a suposta avareza do Aristo pode ser melhor para a sociedade do que os banquetes do Mondor, já que falam que o luxo dos ricos alimenta os pobres? É um paradoxo, mas a resposta está em entender o que é poupança de verdade. Poupar não é jogar o ouro num baú e esconder. Não, de jeito nenhum. A poupança do Aristo é tão injetada na economia quanto as bebidas do Mondor. A diferença é que a poupança vira investimento produtivo. Quando ele bota 10 mil no banco, o banco transforma isso em crédito para construir fábricas ou comprar tratores. O dinheiro do Aristo está trabalhando duro nos bastidores para construir a infraestrutura do país, gerando salários permanentes. E aí, 10 anos depois, qual a situação? O Mondor tá falido, as festas acabaram, ele não gera mais renda para ninguém. E o Aristo? As indústrias que ele financiou aumentaram a riqueza geral e continuam empregando gente de forma sustentável ano após ano. A constância de quem investe ganha do luxo efêmero. A jornada que a gente fez aqui hoje é monumental, de verdade. A gente começou vendo o vidro quebrado de uma janela e parou nas implicações de desmobilizar exército e nos custos ocultos do protecionismo. O fio condutor é muito cristalino. Toda ação econômica, todo imposto ou regulação tem um eco profundo. Avaliar política só pelo burburinho superficial do presente é apostar na estagnação. O cérebro disciplinado é aquele que não ignora o invisível. E a prova de que Bastiat estava coberto de razão é que o reconhecimento dessa genialidade chegou no topo da academia moderna, né? Sim, um fato fascinante trazido pelas fontes. O economista Joseph Stiglitz ganhou um prêmio Nobel usando matemática super complexa para provar exatamente o que o Bastiat já intuía há mais de um século: as assimetrias e armadilhas do Estado. As verdades econômicas não envelhecem. Não envelhecem mesmo, e por isso a grande provocação mental que a gente deixa para quem está ouvindo a gente é a seguinte: amanhã cedo, quando abrir o noticiário e vir uma manchete sobre um novo subsídio ou sobre proibir inteligência artificial por medo do desemprego, ativem essa lente de raio-x. Perguntem-se, quem é o sapateiro invisível dessa história? Quem vai pagar a conta desse suposto benefício imediato? Qual é o livro que vai deixar de ser comprado? Reflexões fundamentais para a gente seguir afiando a nossa compreensão sobre como o mundo se move nos bastidores. Queria agradecer imensamente a companhia de todos nesse mergulho fascinante. Um abraço e até a próxima. Um abraço, pessoal.